Há quartos que parecem esconder segredos, e há momentos do ano em que o invisível se torna mais evidente aos olhos da alma. Estamos vivendo a Semana Santa, o tempo em que o céu inteiro se dobra em reverência ao maior sacrifício da história. Mas e se eu te dissesse que, neste exato momento, algo dentro do seu quarto pode estar entristecendo os céus? Algo aparentemente inofensivo, comum, silencioso, mas espiritualmente nocivo? Padre Pio, com sua visão espiritual profunda e sua intimidade com o sofrimento de Cristo, faria um alerta, e você precisa ouvir. Ele costumava dizer que o inimigo age com disfarces e que o mal se infiltra nos detalhes que ignoramos. Não é sempre nas grandes decisões que nos afastamos de Deus, mas nos pequenos descuidos, nos objetos que toleramos, nos hábitos que permitimos, na decoração que esquecemos de observar com o olhar da fé. Segundo Padre Pio, aquilo que está ao nosso redor interfere diretamente no nosso estado espiritual. E o quarto, local onde descansamos, choramos, sonhamos e oramos, precisa ser sagrado. Durante a Semana Santa, tudo se intensifica. O peso espiritual do que carregamos, física e emocionalmente, se torna mais evidente. Não é apenas uma data no calendário, é o memorial do Calvário reencenado na alma de cada cristão. E é nesse tempo que o céu observa com mais atenção os gestos dos homens. Padre Pio acreditava que, ao longo desta semana, deveríamos caminhar com o Cristo em cada passo, inclusive na maneira como cuidamos dos nossos espaços íntimos. Talvez você nunca tenha pensado nisso, mas aquela imagem esquecida que não representa fé alguma, aquele objeto trazido de uma viagem que carrega outras crenças, aquele espelho diante do qual só brota vaidade, tudo isso pode estar afastando a presença de Deus do seu lar. E isso não é superstição, é discernimento espiritual. Padre Pio sabia identificar os laços invisíveis que impedem a graça de agir, e ele não se calava diante dessas sutilezas. Ele alertava: a alma se contamina não só pelo que faz, mas também pelo que tolera. Você pode pensar, mas é só um objeto, ou isso não tem importância. E é aí que o mal vence, quando nos convence de que o sagrado é indiferente aos detalhes. Mas a verdade é que o ambiente reflete a alma. Um quarto carregado de distrações, de símbolos vazios, de lembranças do passado que machucam, torna-se um campo fértil para o desânimo espiritual. E nesta Semana Santa, essa negligência se torna ainda mais grave. Padre Pio viveu para lembrar à humanidade que cada gesto, por menor que seja, pode ser oferecido a Deus ou ao mundo. O modo como você arruma sua cama, o que você escolhe colocar sobre seu criado mudo, a posição da sua Bíblia, tudo comunica algo ao céu. E o que seu quarto está dizendo agora? Está falando de silêncio, oração e entrega? Ou está transmitindo distração, ruído e afastamento? Não é sobre viver em um mosteiro, mas sobre dar significado ao que te rodeia. Um crucifixo bem posicionado, uma vela que é acesa com devoção, um cantinho separado para a oração. Essas coisas transformam um espaço comum em um lugar de encontro com o Altíssimo. Padre Pio dizia que um quarto pode ser um altar ou um campo de batalha espiritual. E a escolha, no fim, é nossa. Imagine os anjos passando por sua casa nesta Semana Santa. Será que eles encontrariam ali um refúgio de luz, ou se entristeceriam com o que vem? Será que o Cristo que sofre ainda hoje nos corações humanos se sentiria acolhido se entrasse no seu quarto? Ou será que ele desviaria o olhar entristecido ao ver como o essencial foi substituído pelo supérfluo? Esse alerta não vem para causar medo, mas para despertar a consciência. Há bênçãos esperando para descer sobre sua casa, mas elas não se derramam onde não há espaço para o sagrado. Às vezes, o que te falta não é oração, é preparação, é limpeza, é retirar o que impede, é fazer o que Padre Pio chamava de higiene espiritual, um gesto de amor e respeito por aquele que morreu por nós. Talvez hoje seja o dia certo para olhar com novos olhos para o seu quarto. Abrir as gavetas da alma e as do armário, retirar o que não edifica, afastar o que alimenta a vaidade
Acender uma vela e dizer: Senhor, este espaço é teu. Purifica minha casa, purifica meu coração. Isso é mais poderoso do que muitas palavras jogadas ao vento. Padre Pio ensinava que Deus fala no silêncio. E um quarto limpo, silencioso e consagrado pode se tornar o lugar onde você mais sente a presença dele. Mas primeiro, é preciso deixar ir o que entristece o céu, o que fere o olhar dos anjos, o que bloqueia a ação da graça. Fique comigo até o final deste vídeo, porque nos próximos minutos você vai descobrir quais são os sinais de que algo no seu quarto está desalinhado com a vontade de Deus. E mais importante ainda, o que fazer para transformar esse lugar em um refúgio de paz, fé e presença divina. O alerta de Padre Pio não é uma condenação, é um chamado de amor. Um convite para deixar o céu feliz, começando pelo seu quarto. Parte 1. O silêncio que grita no quarto. O quarto é o lugar onde a alma repousa. Ali você abaixa a guarda, remove a máscara que usa para o mundo, fecha a porta e, em silêncio, revela quem verdadeiramente é. Padre Pio entendia o silêncio não como ausência de som, mas como território espiritual onde Deus pode falar. Porém, há silêncios que gritam. E gritam porque carregam presenças que não foram convidadas pelo céu. Há ambientes que, sem percebermos, se tornam mais pesados, densos, tristes, e não é por causa da mobília, mas da energia espiritual que ali repousa. Durante a Semana Santa, o próprio céu entra em um luto sagrado. É como se o mundo parasse para reviver a dor da cruz. Padre Pio, que trazia em seu corpo as chagas de Cristo, vivia esse tempo com uma intensidade que poucos compreenderam. Ele dizia que todo cristão deveria preparar seu interior como se preparasse um sepulcro digno de receber o Cristo crucificado. Mas como fazer isso se o espaço mais íntimo de sua vida está impregnado de distrações, ruídos e símbolos que não glorificam a Deus? É no quarto que você acorda e adormece. É ali que você começa e encerra os seus dias. Agora pense. O que é a primeira coisa que seus olhos veem quando acordam? E a última que contemplam antes de dormir? Um quadro de fé? Um crucifixo? Uma Bíblia aberta? Ou uma televisão ligada em conteúdos vazios? Um celular cheio de notificações mundanas? Fotos antigas que revivem feridas ao invés de curar? Padre Pio era radical nesse ponto. O ambiente tem que educar a alma, e não alimentá-la com distração. Existe uma espiritualidade invisível nos objetos. Ele ensinava que tudo que está em nossa casa, se não serve ao bem, pode abrir uma fresta para o mal. E isso não é superstição, é sensibilidade espiritual. Um livro, uma imagem, uma estátua, até mesmo uma música deixada tocando sem atenção, todos esses elementos moldam a atmosfera espiritual do espaço. E você pode estar dormindo em um ambiente onde o céu não se sente à vontade para entrar. Durante suas confissões, Padre Pio percebia algo surpreendente. Muitas das angústias, ansiedades e inquietações das pessoas não vinham só de seus pecados, mas daquilo que mantinham por perto. Objetos com histórias de dor, presentes carregados de ressentimento, recordações de relacionamentos que afastaram a alma de Deus. Ele dizia: o inimigo se alimenta das memórias mal resolvidas. E onde estão essas memórias? Muitas vezes guardadas em uma gaveta, penduradas na parede ou esquecidas em uma caixa sob a cama. Padre Pio chamava isso de portas silenciosas, aquelas que deixamos abertas sem saber. Portas por onde entra o frio da desesperança, o peso da confusão espiritual, a ausência da paz. E se o seu quarto hoje for uma dessas portas? E se, sem perceber, você estiver permitindo que o ambiente se torne um lugar onde o céu se entristece, em vez de sorrir? A boa notícia é: isso pode ser transformado. Mas precisa começar com a coragem de olhar para cada detalhe e perguntar: isso aproxima ou afasta de Deus? Nesta primeira etapa, quero te convidar a olhar ao seu redor com os olhos de Padre Pio. Olhos que viam além do material. Questione o que está aí, ao seu lado. O que você guarda? O que você tolera? O que você exibe? Cada objeto, cada imagem, cada símbolo comunica algo.
E se o seu quarto falar com o céu agora, o que ele diria? Na próxima parte, vamos aprofundar esse olhar e revelar quais são os itens mais comuns que, segundo o discernimento espiritual de Padre Pio, podem estar sendo motivo de tristeza para os anjos e impedindo que a luz da ressurreição brilhe dentro da sua casa. Parte 2. O que os olhos não veem, mas a alma sente. Existem objetos que trazem memórias e memórias que trazem cargas espirituais. Padre Pio costumava alertar seus filhos espirituais de que não basta confessar pecados se continuarmos rodeados por aquilo que nos mantém presos a eles. Um quadro que lembra uma paixão proibida, um presente de alguém que nos afastou da fé, roupas que foram usadas em momentos de queda espiritual. Tudo isso carrega uma energia que não se dissipa com o tempo. O invisível permanece ainda que a mente já tenha esquecido. É por isso que, ao se aproximar da Semana Santa, ele incentivava os fiéis a fazerem um tipo de confissão do lar. Um exame de consciência material. Porque o ambiente, assim como a alma, precisa ser purificado. Muitos não entendem por que suas orações não fluem, porque sentem peso ao tentar rezar, porque o coração parece inquieto mesmo em silêncio. Padre Pio via a origem desse peso nos detalhes desprezados, escondidos no fundo das gavetas, sob a cama, atrás das portas. Os anjos, dizia ele, se sentem atraídos pelos lugares onde a presença de Deus é honrada. Mas também são sensíveis à tristeza espiritual. E um quarto onde o passado ainda governa, onde o orgulho é lembrado como vitória, onde a sensualidade é glorificada em fotos, pôsteres ou vestes, torna-se um lugar árido para a graça, um lugar onde o céu, ao invés de se derramar, se retira com lágrimas. É necessário coragem para abrir o armário e não ver só roupas, mas histórias, para olhar para um objeto e perguntar: isso representa luz ou sombra? Padre Pio sempre dizia que o cristão maduro é aquele que tem o coração leve, porque carrega o mínimo necessário, na alma e no ambiente. E talvez o seu quarto esteja pesado não pela bagunça, mas pela história que os objetos contam. Histórias que precisam ser encerradas. Durante a Semana Santa, essa limpeza ganha ainda mais sentido. É como se estivéssemos preparando o quarto para receber uma visita muito especial, o próprio Cristo. Ele, que não teve onde reclinar a cabeça no dia da sua morte, deseja encontrar hoje um lugar onde seja acolhido com reverência. Mas será que o nosso quarto está preparado? Ou será que ainda há lembranças demais de um tempo onde ele não era o centro? O simples ato de remover algo pode se tornar um ato de fé. Jogar fora aquela lembrança que alimenta orgulho. Doar aquela peça de roupa que reforça vaidades. Queimar aquela carta que foi escrita por alguém que nos levou ao pecado. Não porque esses objetos tenham poder, mas porque a sua permanência revela que ainda não entregamos tudo. Padre Pio ensinava que Deus não entra onde há resistência. E às vezes, a resistência está justamente naquilo que ainda não conseguimos deixar ir. Prepare o ambiente como quem prepara o coração, fatirando, limpando, abrindo espaço. E com cada gesto diga em oração: Senhor, que não haja em mim, nem ao meu redor, nada que te entristeça. Porque quando o céu se alegra com a tua entrega, a tua casa se transforma em um altar. Parte 3. Os sinais invisíveis da tristeza espiritual. Padre Pio tinha uma sensibilidade impressionante para perceber quando um lar estava espiritualmente adoecido. Não era por causa de maldições ou energias negativas no sentido popular, mas sim pelo abandono do sagrado. E um dos lugares mais sensíveis era o quarto. Ele dizia que o quarto reflete o interior da alma. Se está frio, escuro, desorganizado, pode ser o retrato exato da vida espiritual daquele que ali habita. Quantas vezes, segundo seus relatos, ele via pessoas com aparência serena, mas cujos quartos estavam cheios de coisas que perturbavam o espírito. Às vezes, uma simples estátua decorativa era suficiente para criar um peso espiritual. Não pelo objeto em si, mas pelo que representava, pela origem, pela intenção de quem o criou. Padre Pio orientava: não traga para dentro de sua casa o que foi feito para adorar o mundo.
e isso incluía muito do que chamamos de arte, moda ou cultura. Outro sinal invisível era a insônia constante. Ele dizia que quando a alma está inquieta, o corpo sente. E quando o quarto está espiritualmente carregado, o descanso verdadeiro não acontece. Muitos vão de médico em médico tentando entender o motivo da angústia, do medo ao dormir, das dores inexplicáveis. Mas poucas vezes olham para o quarto com olhos espirituais. Padre Pio olhava. E muitas vezes mandava que se limpasse o ambiente antes de buscar qualquer outra ajuda. Ele também observava como o quarto influencia a oração. Ele dizia: se você não consegue rezar no seu quarto, algo está errado. Pode ser a desordem, a presença constante de eletrônicos ligados, ou até mesmo o excesso de estímulos visuais que impedem a concentração. Para ele, um espaço de oração precisa de simplicidade e reverência. Uma cadeira, uma Bíblia, um crucifixo e o silêncio. Nada mais. Havia casos em que ele simplesmente pedia: remova aquilo, e bastava tirar o objeto para que as coisas se transformassem. Ele não fazia isso com dureza, mas com discernimento. Ele sabia que a presença de Cristo precisa de espaço. E às vezes, o quarto está tão cheio de ruídos, físicos e espirituais, que Jesus, mesmo desejando entrar, permanece do lado de fora. O quarto que entristece o céu é aquele onde a cruz não tem lugar, onde o sagrado foi substituído pelo entretenimento, onde não há espaço para joelhos se dobrarem. Durante a Semana Santa, esse tipo de espaço se torna ainda mais doloroso, porque é quando Cristo mais deseja habitar conosco e menos encontra onde repousar. Por isso, o chamado é urgente. Precisamos preparar o ambiente. E a pergunta que fica é: o seu quarto hoje convida o céu a entrar ou faz com que ele se afaste? Não é apenas sobre beleza, mas sobre propósito. Padre Pio nos convida a resgatar o verdadeiro sentido do espaço em que vivemos. E se você permitir, a transformação pode começar ainda hoje. E a partir da próxima parte, vamos descobrir como tornar esse quarto um lugar onde os anjos se sintam em casa. Parte 4. A simplicidade que encanta o céu. Uma das maiores lições de Padre Pio era sobre a beleza da simplicidade. Ele vivia com pouco, mas tinha tudo. Porque onde habita o essencial, o supérfluo não faz falta. E essa visão se aplicava diretamente aos espaços que habitamos, especialmente o quarto. Para ele, um ambiente simples é como uma prece, limpa, direta, sincera. E o céu se encanta com isso. Você não precisa de riqueza para agradar a Deus. Não é o tamanho da cama, o tipo de cortina, ou o valor do imóvel. É o que aquele espaço comunica espiritualmente. Padre Pio dizia que a alma que se contenta com o necessário é uma alma pronta para ouvir a voz de Deus. E isso inclui a escolha dos objetos, das imagens, da disposição dos móveis. Tudo precisa refletir o desejo de viver em paz com o alto. Ele também insistia na importância da ordem. Um quarto bagunçado, segundo ele, é sinal de uma mente dispersa. Claro que todos nós temos dias difíceis, mas quando a bagunça se torna permanente, ela se transforma em um bloqueio espiritual. O desleixo com o ambiente, para Padre Pio, era uma falta de amor por si mesmo, e também por Deus, que habita em nós. Havia em suas palavras uma doçura firme. Se Cristo fosse visitar sua casa, você a deixaria assim? Essa pergunta ele fazia não para humilhar, mas para acordar o coração. Porque a presença de Jesus não se dá em meio ao caos. Ele pode entrar, claro, mas quando encontra ordem e simplicidade, ele permanece. E onde o Cristo permanece, o mal não toca. Por isso, Padre Pio sugeria pequenos gestos. Colocar uma pequena imagem de Nossa Senhora ao lado da cama. Deixar a Bíblia à vista, aberta em um salmo de esperança. Ter um crucifixo na parede como sinal de quem reina naquele ambiente. Nada disso custa caro, mas custa decisão. Uma decisão de santificar o lugar onde se vive, onde se sonha, onde se entrega o dia ao fim. Imagine acordar e a primeira coisa que seus olhos encontram é um sinal do céu. Um olhar de Maria.
A cruz de Cristo. Uma vela apagada, lembrando que ali já houve oração. Tudo isso nutre a alma. Tudo isso comunica ao invisível. Este lugar pertence a Deus. E isso transforma o ambiente e a vida. Na próxima parte, vamos entender como o Padre Pio via o poder da vigilância espiritual. Como estar atento aos detalhes protege não só o quarto, mas toda a casa contra a entrada sutil do mal. Fique comigo. Sua casa está prestes a ser restaurada pelo olhar da fé. Parte 5. A vigilância que protege o lar. Padre Pio ensinava que a vigilância não era apenas uma atitude interna, mas também um cuidado externo com aquilo que permitimos entrar em nossos espaços. Ele dizia que o inimigo age sutilmente, não com gritos, mas com sussurros. E muitas vezes, esses sussurros entram pelas portas da distração, da tolerância e da indiferença. Uma pequena imagem, um símbolo cultural, um objeto sem aparente importância. Tudo pode ser um canal. É por isso que ele orientava seus filhos espirituais a manterem uma vigilância constante sobre os ambientes da casa. Ele sabia que não basta cuidar da alma, se os olhos estão sempre sendo expostos a coisas que alimentam o mundo e enfraquecem o espírito. E ele via isso com uma seriedade rara. Não como exagero, mas como zelo. Porque o mal não precisa de espaço, precisa apenas de permissão. Quantas vezes você já levou para o seu quarto algo sem pensar? Um enfeite, uma imagem, um presente, e logo em seguida passou a sentir angústia, ansiedade, falta de paz. Padre Pio diria que não é coincidência, porque há objetos que carregam histórias, intenções e até consagrações que desconhecemos. Ele dizia: nada é neutro no campo espiritual, ou edifica ou destrói. E isso inclui o que colocamos diante dos nossos olhos todos os dias. Essa vigilância também precisa ser aplicada às tecnologias. Celulares, computadores, televisão, tudo isso, segundo o Padre Pio, pode ser uma janela para Deus ou para a perdição. Depende do conteúdo que você permite. Um quarto onde o último som do dia é uma série mundana, onde a oração foi substituída por redes sociais, não está sendo preparado para o Cristo, mas para o esquecimento dele. Ele chamava isso de distrações do inimigo. Coisas aparentemente inofensivas, mas que vão roubando minutos, depois horas, depois o coração. E quando o coração está longe de Deus, o ambiente começa a perder a graça. O quarto vai se tornando apenas um lugar de cansaço, e não de encontro com o sagrado. E isso entristece o céu. Padre Pio insistia: seja guardião do seu espaço, como alguém que protege um tesouro precioso. Porque é ali no silêncio do quarto que o inimigo tenta lançar suas setas mais traiçoeiras: o desânimo, a culpa, a vaidade, o orgulho, a luxúria. Mas quando o ambiente está consagrado, limpo, vigiado, essas setas não encontram onde se fixar. Na próxima parte, vamos mergulhar em um tema ainda mais sensível: a presença da sensualidade e da vaidade nos quartos cristãos, e por que Padre Pio via nisso uma das maiores causas de tristeza para os céus. Parte 6. Quando a vaidade se instala no sagrado, Padre Pio via com profunda tristeza a forma como o mundo havia transformado o corpo humano em objeto de exposição e desejo. Ele dizia que a vaidade é uma das portas mais perigosas da alma, porque se disfarça de autoestima. E muitas vezes, essa vaidade encontra seu trono dentro do próprio quarto, onde fotos provocantes, espelhos exagerados e roupas sensuais ganham mais destaque que o crucifixo. Quantas pessoas, segundo ele, mantêm altares para si mesmas dentro de casa? Fotografias em poses sugestivas, roupas que revelam mais do que escondem, frases decorativas que exaltam o ego. Padre Pio considerava isso um verdadeiro escândalo espiritual. Porque no lugar onde se deveria cultivar a humildade e o recolhimento, está sendo alimentado o orgulho e a sedução. Ele alertava: o olhar que busca se exaltar aos próprios olhos se distancia dos olhos de Deus. E quando o quarto é um espelho do ego, o céu se entristece, não por causa da estética em si,
mas porque a intenção por trás de tudo revela o afastamento do propósito divino. O corpo deve ser templo, não vitrine. E isso precisa estar claro no espaço íntimo onde se vive. Durante a Semana Santa, essa reflexão ganha uma dimensão ainda mais profunda, porque é nesse tempo que Cristo se esvazia de toda a glória humana para mostrar o caminho da salvação. E enquanto ele sangra em silêncio, há quartos cheios de símbolos de vaidade, ostentação e egoísmo. Padre Pio perguntaria: com qual espírito você deseja viver esses dias? O do mundo ou o do Cristo crucificado? Ele recomendava que o quarto fosse um lugar de modéstia, inclusive na decoração. Não que tudo deva ser cinza e triste, pelo contrário, a beleza é bem-vinda. Mas precisa ser uma beleza que eleva a alma, não que aprenda ao mundo. Um ambiente que exalte o bem, o puro, o verdadeiro. E se há algo que convida ao pecado, que instiga pensamentos errados, que rouba a atenção do espiritual, é hora de retirar. A pureza, para Padre Pio, era um valor não negociável. Ele dizia que o quarto de um cristão deveria transpirar castidade, paz, recolhimento. E que onde a luxúria reina, o espírito se afasta. É tempo de olhar para as paredes, para as roupas, para os objetos, e perguntar: isso santifica ou seduz? Isso eleva ou rebaixa? Na próxima parte vamos falar sobre a importância da oração dentro do quarto e como transformar o seu espaço em um verdadeiro altar doméstico, como o Padre Pio desejava que fosse cada lar cristão. Parte 7. Transformando o quarto em um altar. Padre Pio via a oração como a respiração da alma. Para ele não existia vida espiritual sem intimidade com Deus. E onde nasce essa intimidade? No silêncio, no escondido, no íntimo, justamente no lugar onde quase ninguém vê, o quarto. Ali onde você é só você, é onde o céu mais deseja habitar. Mas para que isso aconteça, é preciso que o espaço esteja preparado. Ele dizia que um quarto sem oração é um campo sem sementes. Pode até parecer bonito, mas não produz fruto. A oração precisa estar presente em todos os momentos, mas especialmente naquele lugar onde a alma repousa. E não se trata de fazer longas preces, mas de cultivar uma presença constante. Um suspiro, uma frase, uma vela acesa com fé. Tudo isso constrói um ambiente favorável à presença divina. Padre Pio incentivava a criação de um cantinho de oração, um espaço, por menor que fosse, onde a alma soubesse: aqui eu falo com Deus. Não importa se é apenas uma cadeira ao lado da cama, uma pequena mesa com um crucifixo ou uma Bíblia aberta em um salmo. O importante é que esse espaço seja usado, reverenciado, amado. Porque onde a oração é feita com verdade, o céu se inclina. Ele também falava da importância de abençoar o quarto, fazer o sinal da cruz antes de dormir, orar pelas paredes, consagrar o travesseiro ao descanso santo. Tudo isso pode parecer pequeno, mas para Padre Pio era essencial, porque ele sabia que o inimigo odeia o lugar onde a oração habita. E um quarto cheio de oração é um campo onde os anjos montam guarda. Imagine se o seu quarto fosse visitado por Jesus esta noite. O que ele encontraria? Um lugar de recolhimento, de fé, de paz? Ou um lugar de distração, desordem e ausência? Padre Pio diria que Cristo está sempre batendo, mas só entra onde é bem-vindo. E a oração é a chave da porta. Comece com pouco. Uma Ave Maria ao acordar, um Pai Nosso antes de dormir, um agradecimento ao acender a luz. Tudo isso forma uma atmosfera de santidade, e você perceberá que, aos poucos, o quarto vai ganhando uma nova luz, uma paz silenciosa, uma presença que consola, e então você entenderá o que Padre Pio chamava de lar consagrado. Na próxima parte, vamos refletir sobre a presença de elementos culturais e espirituais contrários à fé cristã dentro do quarto, e por que Padre Pio considerava isso uma ferida aberta para o céu. Parte 8. Quando o inimigo é recebido como decoração. Padre Pio era extremamente sensível à presença de símbolos espirituais contrários à fé cristã.
Ele dizia que muitas casas estavam adoecendo não apenas pelos pecados ocultos dos moradores, mas também pelos objetos visíveis nas paredes, prateleiras e criados mudos. Objetos que carregam forças espirituais incompatíveis com a luz de Cristo. E o mais triste? Muitos os mantêm por ignorância ou apego estético. Imagens de divindades estranhas, talismãs, enfeites esotéricos, esculturas culturais com raízes ocultistas. Tudo isso, segundo o Padre Pio, pode abrir brechas sérias no ambiente espiritual do lar. E o quarto, sendo um lugar de recolhimento e descanso da alma, se torna o espaço mais afetado. Ele ensinava que não há neutralidade em objetos consagrados a outros deuses. Eles não são apenas decoração, são portais espirituais. Durante a Semana Santa, a presença de tais objetos causa ainda mais tristeza ao céu, porque enquanto os anjos choram a paixão do Cristo, há quartos onde outros senhores foram colocados no centro. Padre Pio dizia que é impossível viver uma verdadeira fé enquanto se alimenta o ambiente com contradições espirituais. A luz e as trevas não coexistem em paz. Uma sempre expulsa a outra. Muitas pessoas, ao se confessarem com ele, eram orientadas a fazer uma limpeza espiritual em casa. Ele pedia que queimassem livros, doassem roupas, quebrassem objetos, e o faziam com lágrimas nos olhos, mas depois relatavam: a paz voltou. Porque, segundo ele, onde há idolatria, há opressão espiritual. E onde há opressão, a graça encontra resistência. Isso não significa viver em paranoia, mas em discernimento. A fé precisa ser defendida não só com palavras, mas com gestos concretos. E se você quer que seu quarto se torne um lugar de repouso para a alma, precisa estar livre de tudo aquilo que afronta o espírito. Pergunte-se: o que nesse ambiente não glorifica a Deus? O que aqui nasceu de uma cultura ou filosofia que se opõe à cruz? Padre Pio insistia que a vida cristã começa nos detalhes. E um quarto cheio de símbolos estranhos, de imagens que negam a fé, é como um coração dividido. E Deus não habita em corações divididos. A limpeza do quarto, nesse caso, é também a limpeza do interior. Porque quando você remove o que não vem do céu, o céu entra. Na próxima parte, vamos falar sobre a importância do arrependimento e da consagração do quarto como gesto concreto de conversão nesta Semana Santa. Um passo poderoso para quem deseja restaurar a paz e reconquistar a presença de Deus no lar. Parte 9. Arrependimento e consagração. A restauração do sagrado. Padre Pio ensinava que o arrependimento verdadeiro não se manifesta apenas em lágrimas, mas em decisões. É fácil dizer que amamos a Deus. Difícil é provar isso com gestos concretos, como rasgar uma carta, queimar uma foto, entregar algo que nos mantinha longe dele. O quarto, sendo o lugar onde repousamos o corpo e a mente, também precisa receber esse arrependimento em forma de consagração. Ele orientava que todo cristão deveria, ao menos uma vez por ano, consagrar o próprio quarto. Não apenas com palavras, mas com ações, retirando o que não edifica, limpando com reverência, acendendo uma vela, traçando o sinal da cruz nas paredes com água benta. Um gesto simples, mas poderoso. E nesta Semana Santa, esse ato se torna ainda mais significativo. É como preparar o próprio túmulo interior para que Cristo ressuscite ali dentro. O arrependimento é o início da mudança, mas a consagração sela o compromisso. Padre Pio dizia que a alma precisa de morada digna, e quando a casa reflete essa dignidade, o céu se move em favor daquele lar. Ele mesmo abençoava casas, objetos, imagens. E ensinava que não é superstição fazer isso, mas sinal de maturidade espiritual. É reconhecer que tudo o que temos precisa estar a serviço do Senhor. Se você deseja que Deus entre no seu lar, prepare a porta. E o quarto é a primeira. Ele via a consagração como um ato de fé e humildade. Quando você entrega o seu quarto ao céu, está dizendo: tudo em mim e ao meu redor pertence a ti, Senhor. E isso toca o coração de Deus.
porque não há entrega mais sincera do que aquela que acontece onde ninguém vê, no lugar secreto. A consagração também gera frutos visíveis. Muitas pessoas, ao realizarem esse gesto, relatam mudanças na qualidade do sono, na paz interior, na frequência de pensamentos negativos. Padre Pio explicava que quando expulsamos o que é mundano e abrimos espaço para o espiritual, o próprio ar do lugar muda, a atmosfera se torna mais leve, e o coração, mais disposto à oração. Não importa como seu quarto esteja hoje, mesmo que esteja em desordem, carregado de memórias ruins ou negligenciado por anos, hoje pode ser o dia do recomeço. Cristo morreu para restaurar o que parecia perdido. E Padre Pio acreditava nisso com todo o coração. Comece com um pequeno gesto, uma vela acesa, uma oração sincera, uma entrega verdadeira. O céu não exige perfeição, mas verdade. E na última parte, vamos encerrar esta jornada com uma reflexão poderosa sobre como transformar o seu quarto em um santuário diário de fé. E como isso pode mudar sua vida por inteiro. Parte 10. O céu mora onde é convidado. Padre Pio dizia que Deus é educado. Ele não invade. Ele espera ser convidado. E esse convite precisa ser feito com sinceridade, não apenas com palavras, mas com atitudes. Quando você prepara o seu quarto para a presença de Deus, você está fazendo mais do que mudar a decoração. Está mudando a atmosfera espiritual da sua vida. Está dizendo: aqui, o céu é bem-vindo. O quarto deve ser um lugar onde o cansaço é entregue a Deus, onde as lágrimas caem em oração, onde os sonhos são consagrados antes de se tornarem realidade. Padre Pio acreditava que ali, naquele espaço secreto, os milagres começavam a acontecer, porque é no silêncio, no escondido, que o Pai vê e recompensa. Transformar o quarto em santuário é uma escolha. É retirar o que entristece o céu e colocar o que alegra os anjos. É colocar um crucifixo na parede e dizer: essa casa tem dono. É abrir a Bíblia pela manhã e pedir direção. É dobrar os joelhos antes de dormir e agradecer. Não se trata de ritual, mas de amor, de presença, de comunhão. E quando isso se torna hábito, toda a vida muda. A mente encontra paz. O coração encontra rumo. E o espírito encontra repouso. Porque Deus passa a ser parte do cotidiano, não apenas das emergências. E o quarto, que antes era só um cômodo, se torna território sagrado, um lugar onde o céu toca a terra. Padre Pio, com seu olhar firme e sua alma rendida, jamais se calaria diante da desordem espiritual. Ele nos alertaria hoje com ternura e autoridade. Purifique o lugar onde você descansa. Deixe o céu se alegrar com o que você guarda ao seu redor. Esse alerta não é condenação, é convite. Convite para transformar, para recomeçar, para amar a Deus nos detalhes. E nesta Semana Santa, enquanto o céu revive as dores da cruz, você pode fazer algo que o consola, preparar o seu lar para a ressurreição. Comece pelo seu quarto, que ele não seja mais lugar de tristeza para o céu, mas de alívio. Que os anjos possam passar ali e sorrir. Que o próprio Cristo possa dizer: aqui posso entrar. Agora é com você. O céu espera por sua decisão. E lembre-se, toda grande mudança começa no silêncio de um quarto, onde se fecha a porta e se abre o coração. Chegamos ao fim desta jornada, mas talvez este seja apenas o começo de uma transformação profunda na sua vida. Padre Pio nos ensinou que a santidade começa onde ninguém vê. E o quarto, esse espaço silencioso e íntimo, é o palco onde grandes batalhas espirituais são vencidas ou perdidas. Ao longo deste vídeo, você foi convidado a enxergar não com os olhos do mundo, mas com o olhar do céu. Um olhar que discerne, que limpa, que consagra. Você agora carrega o conhecimento e o discernimento. Já não pode mais olhar para o seu quarto da mesma forma, porque a verdade tocou o seu coração. E a partir deste momento, cada objeto, cada escolha, cada detalhe do seu ambiente carrega um significado espiritual. Não por medo, mas por amor. Porque quando você ama a Deus, deseja que tudo, absolutamente tudo, esteja à altura desse amor.
O céu chora quando encontra portas fechadas. Mas o céu sorri quando vê alguém decidindo, com firmeza, transformar seu lar em território da graça. E talvez o que faltava para a sua vida mudar não era um milagre grandioso, mas um gesto simples: acender uma vela, limpar uma prateleira, apagar uma memória, ajoelhar-se no canto do quarto e dizer: Senhor, este espaço é teu. É assim que a paz começa. É assim que a luz entra. É assim que a tristeza do céu se transforma em júbilo. Não permita que este vídeo seja apenas mais uma mensagem que se perde na memória. Faça dele um marco. Levante-se agora e olhe ao seu redor. O que precisa sair? O que precisa entrar? O que precisa ser consagrado? Lembre-se, os maiores atos de fé não acontecem nos altares públicos, mas nos quartos silenciosos, onde o coração se abre em verdade diante de Deus. Padre Pio está te alertando, mas também está te esperando, com as mãos erguidas ao céu por você. Se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe. Deixe um comentário contando o que você sentiu, o que pretende mudar. Isso ajuda outros corações a despertarem também. Curta o vídeo para que ele alcance mais pessoas que talvez estejam vivendo em ambientes espiritualmente adoecidos. E inscreva-se no canal. Aqui, você sempre encontrará luz, discernimento e verdades que libertam. Que seu quarto se torne santuário. Que sua alma encontre repouso. E que o céu, ao passar por sua casa, possa dizer: aqui, meu filho é bem-vindo.